Olá pessoal, boa noite para vocês. Deixa eu só aceitar a professora Ladenise aqui. Tá chegando aí. Boa noite. Boa noite, professor Tiago. Tudo bem Boa com noite, você? todo mundo. Tô ótima, e você? Bem também. Você tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo sim, Tá. tô usando o fone aqui, tá melhor. Também tô te ouvindo direitinho. O pessoal que tá entrando na sala agora, que tá chegando, se puder dar um joinha pra gente, se tá ouvindo a professora Ladenise direitinho. O professor Ciro acabou de entrar, ó. Professor Olá, Ciro, professor Ciro. Todo mundo tá Lorena, nos minha ouvindo direitinho? amiga. Lorena, amiga da Denise, dá um joinha pra gente pra ver se tá tudo bem com o som. Ah, estão falando que estão. Tá ouvindo? Ah, então beleza. Que ótimo, que ótimo. É um prazer, viu, professor, ter você aqui, né? Obrigada. Prazer é todo meu, tá falando com você, com o pessoal aí de Nova Serrana, com todo mundo. Que legal, que legal. É, só para avisar o pessoal, né, que a gente está na live, eu entrei pela página do @contábeis.fãs, né? Estou aqui de alguma forma visitando a página do curso e recebendo a professora Ladenise aí com a gente para poder bater um papo bacana e a gente poder conversar um pouquinho. Professora, a pedido do professor Ciro, Hum, eu já aprendi, né? Mas vamos deixar aí para o pessoal também que ainda não aprendeu. aham, Como é que já até pronuncia o sei. nome da professora corretamente? Vamos lá então, para todo mundo aprender e não tem mais dúvida agora. É Ladenis. Ladenis. Eu aprendi já. Ladenis. Mas para os íntimos pode ser Leide também. Meus alunos me chamam de Leide, e meus amigos também. Verdade. Eu conheci primeiro por Leide, depois que eu fui saber que o nome É era a mesma Ladenis. pessoa, é a mesma pessoa. Que bacana. Mais uma vez, professor, eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Eu acho que esse papo nosso hoje vai ser muito legal, principalmente para o pessoal aí Ai, que estuda contábeis, né, o pessoal da faculdade, lá da FANS, seus alunos, ex-alunos também, que provavelmente devem ir entrando na sala com a gente. sim, E, e os meus alunos também, que eu convidei para estar aqui junto. E o pessoal em geral, né? Porque esse assunto que a gente vai conversar hoje é um assunto muito importante e relevante para todos nós, independente da sim. atuação profissional, né? Então eu queria que, para a gente começar, que você pudesse se apresentar, que você pudesse aí contar para o pessoal quem que é a professora Ladenise, a sua trajetória acadêmica, a sua atuação profissional. A palavra é sua, pode se apresentar e conversar com o pessoal aí. Pessoal, boa noite mais uma vez. Tudo bem? Pessoal que está entrando agora, boa noite. Bom, como o professor Tiago já falou, eu atuo atualmente na FANS como professora de Ciências Contábeis, mas como profissional da contabilidade há mais de 13 anos. Então, é uma trajetória bem, né, já extensa, de muito estudo. Eu tenho, né, um escritório de contabilidade aqui em Divinópolis. Eu e mais minha sócia Camila, somos duas. Eu gosto de ressaltar essa questão da sociedade, porque eu acho importante a gente ter uma que ajuda a outra, e no meu caso, eu falo que é um casamento que deu certo. E é bom para mim. E tenho um escritório aqui em Divinópolis há 6 anos, vai fazer 7 anos, que eu tenho um escritório aqui. Hoje eu atendo entre micro, pequenas e médias empresas, empresas de pequeno porte, cerca de 90 empresas que eu presto serviços Ó, contábeis para elas. Então, nosso escritório começou pequenininho, né? E foi crescendo aos poucos. Como eu sempre conto, gosto de contar na sala de aula como eu comecei bem pequenininho, só eu trabalhando, e aos poucos a gente foi crescendo. Como professora, né, eu leciono há mais de 12 anos.
Eu comecei a lecionar no curso técnico, que é meu grande orgulho, que me ajudou demais, que me ensinou a dar aula, né? Foram 8 anos de curso técnico, onde eu aprendi a dar aula. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi no curso técnico, e eu devo muito, e adoro os meus alunos de lá, onde eu aprendi muito com eles. Foram 8 anos. E de ensino superior são 4 anos que eu estou lecionando no ensino superior. Que também amo, né, gente? A gente sai de Divinópolis para ir para Nova Serrana, né? Pega um chãozinho de estrada, é porque amo o que faz, porque faz com amor, faz com carinho, com dedicação. E os meus alunos sentem isso na sala. Com certeza sentem, viu? Com certeza. Para a gente é muito bom, né? A gente que mora em Nova Serrana, saber que outras pessoas. Professor Luiz acabou de chegar aí também, ó, para conversar um pouco com Oi, a professor gente. Luiz, boa Seja noite. bem-vindo, professor. Então, Ladenise, eu queria que a gente pudesse conversar então um pouquinho, porque a gente está vivendo, né, um momento muito complexo, muito atípico. A gente sabe que o nosso país já enfrentou outras crises, mas como essa, eu acredito que, pelo menos na nossa geração, a gente não tenha vivenciado algo parecido, né? E o quanto que isso tem impactado de alguma forma dentro das nossas atuações profissionais, né? Além do nosso contexto acadêmico, e também a nossa atuação profissional na prática, aí nos escritórios, né, nas empresas. Como é que você, né, como professora da área da contabilidade, mas também atuante dentro dos escritórios, do seu escritório, na verdade, como que foi esse impacto, assim, esse embaque, né, para você? Como é que você está fazendo psicologicamente para conseguir atravessar esse momento difícil? Como você falou, né, Thiago? Os dados falam que desde 2008 não teve uma crise financeira, né? Não vou falar, entrar em aspecto de saúde, não é nossa área, mas em Político, termos né? não, político nem de longe, mas em termos financeiros, desde 2008. A última crise que teve foi em 2008. Desde então, não teve uma outra crise que impactou tanto financeiramente e economicamente o nosso país. E quando a gente fala sobre isso, a nossa profissão, contabilidade, administração, ela está à frente ali, de certa forma, como um primeiro momento, trazendo as informações, levando até o cliente, orientando esse cliente para que ele tenha uma tranquilidade, né, que ele possa passar esse momento com mais tranquilidade e com mais norteio, para ele saber o que ele vai fazer diante da situação. Então, diante disso tudo, eu como empresária da contabilidade, como dona de escritório, eu sofri um impacto muito grande. Num primeiro momento, nós, né, do escritório, ficamos sem saber como agir. Foi a primeira reação. Nas primeiras medidas provisórias, onde logo no início, nas primeiras semanas, pediu para fechar o comércio, foi muito impactante para nós. Porque onde o nosso cliente, ele tem nós como apoio e certeza daquela informação, né? Nós somos a pessoa que dá o aval para ele, a pessoa que ele chega e fala, vou fechar, não vou fechar, o que eu faço? Então, né, eu passei noite sem dormir, porque eu sou super ansiosa e preocupada, né? Eu passei noite sem dormir para chegar no outro dia de manhã, reunir com a minha equipe no escritório, sentar todo mundo e falar o que nós vamos fazer. E, diante disso, falar, né? A grande dificuldade nossa foi falar, dar essa notícia para o cliente. Porque... iPhone, peraí. Eu que sou amadora, gente, nas lives ainda. Super normal. Então, a gente dá essa notícia para o nosso cliente. Porque o cliente, ele ouve boatos, ele vê na televisão, nas redes sociais, muita coisa, muita fake news.
E ele Muita fake chega com a news. gente, não é verdade? Ele chega para a gente cheio dessas informações. E nós, né, que vamos dar assertividade daquilo ali. Não, isso procede, isso não procede. E a partir dali, dar um direcionamento para o nosso cliente. Então, foi muito impactante essa questão de dar essa notícia para os clientes, explicar, né, que a partir daquele momento, as empresas iriam tomar um rumo diferente. Até então, desconhecido por nós. Porque a gente não sabe, né? Até hoje, a gente não sabe onde vai parar, como vai parar, e vou falar mais. A gente não sabe, muitas das vezes, dentro desse contexto todo, o que fazer. Muitas das vezes é isso, a gente segue as orientações, segue as medidas provisórias, mas o impacto financeiro, econômico, emocional, estrutural nas empresas, ele é muito, muito maior do que isso tudo. E muitas das vezes a gente tem que ser esse arrimo, né, para o nosso cliente. Eu, eu, E eu, aí, eu, eu fico pensando, professor, assim, eu acho tão interessante isso que você traz, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo tem nos ensinado muito, né? Principalmente a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. E às vezes a gente não consegue medir, né? Mencionar o grau de responsabilidade que o outro tem. Então, quando você traz isso, né? Dessa sua experiência um pouco angustiante também como empresário da área da contabilidade, que possui diversos clientes, que com a notícia, né? Vai ter que paralisar, vai ter que fechar, o comércio não vai funcionar, e aí você tem que se manter nesse lugar de profissional, né? Mesmo com todo o seu abalo psicológico também como indivíduo, como cidadã, né? Como sujeito que vive nessa sociedade, e o grau de responsabilidade naquilo que você vai falar. Né? Porque, como você mesmo disse, quando o seu cliente vem até você, ele vem atrás de uma resposta segura. No momento de incertezas, né? Porque o que a gente está mais isso, vivendo agora são muitas, incertezas. Tudo muda muitas. toda hora. E aí eu queria puxar um gancho nisso que você disse, e queria que você, assim, como foi, né, que vocês, profissionais do seu escritório, e também provavelmente experiências de outros colegas que vocês devem dividir, né, tudo isso. Como é que foi estar diante, por exemplo, da situação onde os escritórios de contabilidades não foram enquadrados nos serviços essenciais? Então, ou seja, por um momento, eu não sei se vocês já estão podendo funcionar, eu não estou me recordando aqui porque eu estou em outro contexto, né, numa outra cidade, mas por um período vocês não puderam abrir como os demais comércios, por exemplo. E a gente para pensar que o escritório de contabilidade é um serviço, sim, essencial, porque a nossa sociedade, principalmente econômica, é movida por inúmeras empresas que contam com a prestação de serviço do contador, né, e do escritório. Como é que foi isso para vocês? Assim, não poder funcionar, não poder abrir as portas, né? Nossa, Conta pra gente como é que foi isso. nossa. Fala aí com a Ana, hein, minha amiga Ana, que entrou Falar aí. um oi também com o professor Marcelo, lá da faculdade, eu vi entrando Ah, aí. Seja professor bem-vindo, Marcelo. Marcelo. Falar um oi pro meu marido, que está assistindo aí também. Ah, que coisa boa. Nossa, Thiago, esse assunto, ele chegou a ser até polêmico, né? Sim, Não, ele é um assunto polêmico que gerou várias incertezas, né? A gente se viu num contexto, eu vou falar um pouco de mim aqui, do que eu vivi ali naquele momento sim, ali. A gente se viu no contexto seguinte: estávamos lendo, né, a medida provisória e dentre os serviços, né, que são essenciais, que poderiam funcionar normalmente, não estava incluso os serviços de contabilidade. E aí, diante disso, o que fazer, né? E aí a gente tem um impasse. Eu vivi esse impasse e acredito que os meus amigos contadores, que eu participo de grupos, de trocar ideia com meus colegas contadores, também viveram esse impasse. Que era o seguinte:
nós temos que continuar prestando serviço para esse cliente, porque vou falar aqui do meu escritório novamente, dentre esses 90 clientes que eu tenho, nem todos pararam de funcionar. Então, eu tenho 10% funcionando. Então, eu tenho que prestar serviço para esses 10 que estão funcionando, serviço a tempo e a hora. Eu tenho que, para os clientes que vão parar, eu tenho que lidar com toda a legislação trabalhista, porque não é simplesmente fechar as portas, eu tenho que assegurar esse funcionário, eu tenho que proteger o emprego dele, eu tenho que dar direitos a ele, então não é simplesmente parar de funcionar. Né? Eu tenho que assegurar isso tudo, férias, seja por férias, redução, suspensão. Eu tenho uma terceira questão, que no momento, né, onde que se fechou os comércios, a grande maioria das declarações ainda não estavam suspensas ou adiadas, não suspenderam, mas adiadas os prazos. A gente tinha um exemplo, por exemplo, uma declaração de imposto de renda para entregar, que, na verdade, você não sabia nem como fazer isso tudo, nem como receber seu cliente, não podia, né? Não podemos ainda receber o cliente. Na verdade, igual a Ana falou aqui, ó, o trabalho aumentou. Nós nunca trabalhamos tanto em tão pouco tempo do que desses 20 dias, desses 30 dias. Nós nunca trabalhamos tanto. E vimos essa situação, que nós não podemos abrir. Né? Além das declarações, né, declaração de imposto de renda e tudo mais, a gente tem as declarações mensais, que são as CERFIPs e outras declarações, que essas não foram adiadas o prazo. Então, o governo adiou, ele quer que entregue no prazo. E uma quarta questão, que foi uma questão que bateu de frente comigo, onde que eu tive que sentar e tomar decisões ali rápida, foi a questão do meu funcionário não ter um equipamento para trabalhar em casa. Né? Meu funcionário, ele não tem uma internet bacana para trabalhar em casa, é o que acontece muitas das vezes com o nosso aluno. Como que nós vamos exigir uma aula online, sendo que às vezes o aluno não tem esse equipamento para trabalhar. Então, meu funcionário, ele não tinha um equipamento bacana para trabalhar, ele não tinha uma internet boa, ele não tinha um computador para trabalhar, porque tem que ser um computador bom. E aí? Né? E os sistemas, né, professora? Não tinha sistemas, nossa, muito inviável, muito inviável. E aí, o que nós fizemos? Eu e minha sócia, a gente fez uma escala, onde uma ia à tarde, outra ia de manhã, para não aglomerar, para não encher. E os meus funcionários falaram assim, Denise, não tem como a gente trabalhar em casa. Não tem como. Então, a gente fez essa escala de revezamento e trabalhamos o mais longe, com equipamentos, para poder atender, porque no meu caso, e acredito que é o cenário de muitos, foi muito inviável, está sendo muito inviável trabalhar em casa, né? A gente não tem os equipamentos, o que precisa ali no dia a dia para fazer um serviço de qualidade, para atender a demanda do nosso cliente. Então, nós tivemos que fazer isso e depois eles entenderam, né? Muita gente também adaptou a essa forma. Trabalhamos de porta fechada, sem atendimento ao público até hoje, o dia de hoje, nós não temos atendimento ao público. Então, estamos trabalhando dessa maneira, intercalando e fazendo dessa maneira, sem o atendimento ao público. Foi a forma que a gente teve para poder atender, né, a demanda de todos. Não vou falar dos demais que ficaram, mas todos precisavam e muito do nosso serviço nesse momento. Eu acho que até um ponto assim, de crítica mesmo, né, que a gente pode levantar é que o quão as coisas aconteceram muito, muito rápidas, óbvio, muito né? Mas ao mesmo tempo que desceu, né, veio de cima uma exigência, fecha, e aí medida provisória,
e aí não para pensar nas particularidades. Então, assim, além de todo esse contexto de dificuldade do trabalho home office, né, nem todas as empresas estão preparadas para isso, né, nesse momento que a gente vivenciou, ainda tem os próprios sistemas do governo, né? Então, assim, se a gente tem maior dificuldade, isso com internet boa, com um computador muito bom, a gente já enfrenta as dificuldades do dia a dia para acessar esses sistemas e acessar esses portais. Imagina fazendo isso de casa, né? Igual mesmo você disse, de um equipamento às vezes que não atende aquele requisito, sem o suporte do TI, que às vezes a gente tem ali também diariamente. Então eu imagino o quanto que foi um sufoco para e ter que corresponder ao cliente e ter que atender todas as datas, né? Porque muitas coisas foram prorrogadas, mas igual você disse, as rotinas mensais, muitas delas permanecem, né? Com data para serem entregues, né? E o governo não vai esperar, o governo não vai aliviar. Então, eu imagino o quanto foi. E os órgãos lá, Denise, como é que foi isso? Assim, teve, por exemplo, a Receita também não estava trabalhando com atendimento presencial, né? Por exemplo, é um dos órgãos. E muitas das coisas a gente não consegue resolver por telefone nem pela internet. Então, isso foi mais um ponto que dificultou, provavelmente, né? Muito, muito. Nós temos aí Receita Federal, que não está atendendo, né? Presencial, a Receita Estadual também. E a resposta que a gente tem é que ou é via e-mail, a Receita Estadual atende via telefone, a federal não. E a Receita Federal, por exemplo, você ouvidoria. É ouvidoria. É passar o problema vai ser analisado e posteriormente você vai ter uma resposta. Posteriormente você vai ter um retorno. Mas muitas das vezes o retorno daquele problema ele tem que ser mais de forma imediata, né? Um exemplo, às vezes é um parcelamento, valor maior, tem casos assim no escritório, parcelamento, valor maior, acima de 1 milhão, por exemplo, que tem que ser resolvido. Hoje a gente sabe que 80% dos serviços da Receita Federal, eles são via web, os dossiês são entregues via web e tudo mais, mas tem alguns serviços específicos que é atendimento presencial. E essa falta fez com que paralisasse, né? E Thiago, para ser sincero, eu ainda não sei qual que vai ser a nossa resposta, porque os serviços, o que tem que ser feito via presencial, ele não está sendo feito. Então, parou. E aí, diante disso, vamos ter que aguardar, né, passar tudo isso para ver qual que vai ser o posicionamento, se vai ter uma flexibilidade desses órgãos públicos também, porque por exemplo, a Receita Estadual que está tendo teletrabalho, eles não estão trabalhando todos, né? Para ter, e a demanda do serviço continua, né? Não pense, gente, eu quero deixar claro aqui, não pense que o contador trabalha menos, o contador trabalha mais. A demanda está muito grande, de tudo, né? De empresas fechando, enfim. Então, é um dificultador aí a gente não ter esse atendimento a tempo, né? Um atendimento presencial para esclarecer as dúvidas, às vezes um serviço específico, e a gente tem repassado isso para o cliente, porque não está nas nossas mãos, né? Então é um dificultador mesmo. E como que está o contexto em Divinópolis, Ladenias? Aqui em Nova Serrana a gente tem enfrentado aí, né, a gente é um polo calçadista, né, um polo industrial na verdade, e aí as empresas foram pegas de surpresa e muitas delas, quase a sua maioria, teve que optar pelas demissões, assim, demissões em massa. Então a gente está aí com um cenário, infelizmente, muito ruim no sentido do emprego. Divinópolis foi mais ou menos assim? Como é que foi o contexto aí da cidade de vocês? Thiago, o nosso contexto aqui, a gente tem muito comércio aí, né? Um ramo industrial, né? Um polo industrial, e aqui nós somos um polo comercial. Então, é muito comércio. Muitas empresas estão fechando, né? Eu posso colocar assim, por alto, 20% das empresas fechando.
uns 70% das empresas que estão fazendo suspensão, redução do contrato de trabalho, né? Assim, pode contar a dedo mesmo as empresas que não tiveram nenhuma modificação. Então, está sendo um contexto onde que, assim, assustador, na verdade. Por quê? Além do desemprego gerado, né, que está sendo gerado, o próprio empresário, né, que se vê ali no momento de não saber o que fazer diante dessa situação toda. Então, a gente tem um cenário muito, muito triste aqui em Divinópolis. Acredito que aí em Nova Serrana também. Sim. Eu vejo alguns vídeos e assim, que vai impactar muito na economia da nossa Sim. cidade. E falo mais, depois que abrir, ainda assim, para reaquecer a economia, vai demorar um tempo. Né? Não vai ser simplesmente abriu as portas e vai voltar tudo que era antes, né? Amanhã, aqui em Divinópolis, vai ter uma reunião com o prefeito, juntamente com o presidente da CDL, e vão participar dessa reunião tanto a Vigilância Sanitária como o sindicato aqui dos contadores. Porque nós temos um sindicato aqui bastante forte, participativo, que tem lutado pelas nossas causas, né? Que bom. E ele é bem participativo. E vai ter essa reunião para estudar a possibilidade de reabertura dos comércios a partir do dia 23 de abril. Não sei se aí em Nova Serrana os comércios são liberados para trabalhar, não sei como que tá, mas aqui vai estudar a partir de amanhã que vai ter essa reunião e a partir daí que a gente vai saber um direcionamento melhor, né? Se vai voltar, se vai reabrir, e se vai reabrir, que forma que vai, se vai ser horários alternados, como que vai ser. Mas eu volto a falar, mesmo que esse comércio ele reabre, ele não vai voltar como ele era antes. Porque as pessoas, além de não terem, né, o dinheiro para reaquecer a economia, os que têm estão com medo, né? Vão gastar com coisas que julgam ser mais essenciais. E o comércio em si, principalmente o ramo do vestuário, que aqui em Divinópolis é forte, infelizmente vai ser muito, muito afetado, né? Com esse surto, né? Aqui a gente tá, o comércio reabriu, as indústrias também estão voltando aos poucos, mas é como você disse, né? Já estão aí tendo esse impacto do ritmo, né? Então, algumas coisas estão funcionando, mas muito devagar ainda, então a gente ainda vai levar um tempo, né, professora, para conseguir retomar realmente a nossa rotina. Mandar um abraço pro professor Emerson, que eu vi que ele entrou aí agora, privilégio para a gente ter ele aí com a gente, né? Oi, professor, boa noite. Eu queria, assim, te perguntar, mas ao mesmo tempo saudar, né, e parabenizar, porque eu até mandei, eu acho que eu mandei no grupo dos professores, não me recordo bem, uma mensagem de parabéns, porque nesses 20 e poucos dias, 30 dias, eu acho que não deu isso tudo ainda, desde que saiu a primeira medida provisória, veio uma enxurrada, né, de medidas provisórias. Então, não sei se foi 22 ou 26 medidas provisórias, e vocês, né, principalmente vocês da área contábil, e também o pessoal da área do direito, né, e os próprios gestores, se depararam com esse monte de coisas, esse monte de medida, né, e folhas e mais folhas para serem lidas, analisadas né, quase que desmontar um quebra-cabeça ali para poder levar até o cliente algo que possa ser um pouco mais consistente. Então, primeiro, parabéns, né, porque para vocês darem conta disso e ainda no meio da rotina, poder dar essa consultoria, é algo realmente louvável. Mas eu queria que você pudesse nos falar, assim, se vocês usaram alguma estratégia, né, vocês no escritório, se vocês contaram com a ajuda de um outro profissional para
Como é que foi essa dinâmica? Porque é muita coisa para realmente para analisar em pouco tempo, né? E para colocar em prática, porque muitas delas vinham com prazos. E os clientes atrás de você, né? Ah, eu quero usar a suspensão, eu quero usar a redução. E aí não dá tempo nem para a gente digerir primeiro o que é que está sendo falado e você já tem que dar a resposta. Como é que foi tudo isso aí para vocês? Obrigada, professor. Nossa, assim, está sendo uma loucura total, porque foram dentro de 20 dias, né, 20 ou 30 dias, foram 26 medidas provisórias que demandou o tempo para estudar, né, onde a gente precisou de tempo para estudar, entender a legislação, e foi tudo muito rápido, né? Foram aí, abre, fecha comércio, alteração de tributos, redução na carga horária, alteração na legislação trabalhista, então, intervenção de sindicatos, e uma outra coisa que eu observei em meio esse, né, as legislações, esse tanto de informação, foi o vai e vem também, muitas das vezes, do governo, né? Ele aprovava, depois desaprovava e voltava atrás, e muitas das vezes a gente dava uma informação para o nosso cliente, no outro dia já não era aquilo mais, e isso também dificultou bastante o nosso trabalho. Então, assim, nós fizemos grupo de estudo, para poder entender assim, a legislação, a melhor forma de entender, interpretar a legislação e também escolher a melhor forma de passar isso para o cliente, né? E então nós fizemos esses grupos de estudo para poder melhorar e dar essa agilidade também, né? Com mais gente estudando, fica melhor para dar essa agilidade também para o cliente. Mas ainda assim estamos estudando, porque as medidas provisórias elas são complexas, elas têm muitas entrelinhas. Na prática, quando vai fazer, tem muitas questões, então não é simples. Então, a gente ainda está estudando todas as medidas provisórias que, né, ao longo desses 30 dias soltaram. Então, está sendo um trabalho árduo, né? Às vezes você chega de manhã no escritório, as primeiras horas ali é só de estudo mesmo, de entender a legislação, para poder passar isso para o cliente, para dar uma informação mais confiável para o cliente, volta a falar, para o cliente ter mais essa confiança na gente, né? Essa tranquilidade nesse momento. Porque né? é isso que ele busca, né, Ladenise? É justamente essa segurança daquilo que está sendo feito, né? E eu fico pensando muito comigo assim, o quão está sendo esse momento realmente difícil para todos nós, claro, mas você falou de um ponto aí que eu achei muito bacana, né? Vocês estão fazendo grupos de estudos, porque assim, se a gente parar para pensar, nesse momento agora que a gente está vivendo, principalmente para vocês profissionais da área do contábil, a experiência, claro, tem contado muito, né? Quanto mais tempo você tem de prática, de vivência, de lida ali, mais preparado você está para enfrentar as dificuldades. Mas nesse momento, está tudo muito novo, até para quem está há muito tempo na prática, né? Às vezes a pessoa tem um escritório de contabilidade já há 25, 30 anos, né? Que trabalha na área, conhece de todos os ramos de atividade, mas é tudo muito novo para todo mundo. Então, realmente é um momento de sentar, né, estudar, partilhar e dividir isso, né, com as pessoas, entender pontos de vista diferentes. Eu acho que talvez a gente nunca conseguiu entender tanto, igual estamos entendendo nesse momento, a importância de um trabalho multidisciplinar, né? Porque muitas das vezes no dia a dia, na correria, a gente trabalha cada um na sua caixinha, cada um fazendo aquilo que cabe a ele fazer, mas nesse momento eu acho que nunca foi tão necessário esse diálogo multidisciplinar. Eu preciso do contador, que tem um olhar mais técnico, eu preciso do advogado, que tem o olhar jurídico daquilo ali, eu preciso do administrador, né, do gestor, para me colocar a realidade, né, olha, na prática é assim que funciona, e até o meu trabalhador, né, que peça também fundamental nesse processo todo para me sinalizar assim, Denise, na prática, operacionalmente falando, isso no momento que a gente está, no programa que a gente possui, a gente não consegue fazer, como é que nós vamos adaptar, como é que nós vamos alinhar isso aqui. Então, é realmente um momento que a gente
precisa valorizar esse diálogo multidisciplinar, né? Porque é essa junção de conhecimentos que vai nos dar uma segurança maior para que a gente possa atender, né, os nossos clientes, sejam de qualquer área for, com mais segurança e com mais confiabilidade, né, professor? Sim, sim. Nesse momento, igual você falou muito bem, Thiago, por mais que a gente já tenha estudado, já saiba a legislação, já tenha conhecimento na área, a gente teve que reaprender a trabalhar. Reaprender a trabalhar a legislação, principalmente trabalhista, reaprender a trabalhar a forma de trabalhar, né? E falo mais, a gente teve que reaprender a viver. Né? A gente está num contexto que teve que reaprender, estamos tendo que reaprender, né? A forma de lidar com as pessoas, desde o contato, que eu sou uma pessoa que estou sofrendo demais com essa quarentena, porque eu sou a pessoa que gosta de abraçar e gosta de contato, né? De estar junto, e aí, né, professor? De estar junto. E eu não posso abraçar quem eu gosto, não posso pegar na mão. Então, diante disso tudo, nós tivemos que reaprender, né? A legislação trabalhista, eu falo que ela foi muito, muito, muito afetada, porque a legislação trabalhista é uma legislação muito conservadora, que sempre trabalhou para proteger os direitos do trabalhador. Sempre foi assim. E, assim, de uma hora para outra, ela passou a ser, não, agora pode tudo, né? De um momento para outro, agora pode dar férias desse jeito, agora a gente pode fazer isso desse jeito, porque era o que tinha, né? Era o que tinha para trabalhar, a forma que tem para trabalhar agora com as empresas fechadas foi fazer foi radicalizar a legislação trabalhista. Então, nós tivemos que adaptar a forma de trabalhar, a forma de entendimento disso, no operacional também, porque, como eu falei, não é só a lei, não é só ler, agora a gente pode fazer uma suspensão, mas como que eu faço isso na prática? Ninguém nunca fez. Como que eu faço essa redução de acordo com essa medida provisória? Ninguém nunca fez. Então, é tudo novo. A gente teve que se readaptar. Então, esses grupos, né, que a gente participa, né, nós participamos de estudo, é muito bom que um dá uma ideia, outro dá uma ideia, vamos tomar esse caminho, vamos fazer dessa forma, e tem sido assim, né? A gente tem feito dessa forma para poder tentar passar por isso tudo e fazer com que dê certo também, né? Que é o nosso objetivo. Com certeza. Mandar um abraço aí para a Aurélia e para a Elizabeth, que eu vi que entraram, elas trabalham aí em Divinópolis, na Plasdil. Olha! Uma empresa grande aí da cidade de vocês. Né? Legal. Então, Ladenice, eu concordo com o que você disse, né? E o professor Ciro fez um comentário aí muito relevante, né, no que a gente está vivendo, porque a gente está enfrentando um momento difícil, mas ainda a gente vai colher outras dificuldades no pós-pandemia, né? Como ele mesmo disse, as pessoas estão muito receosas, então mesmo que abra o comércio, mesmo que abra, aqui em Nova Serrana a gente tem escutado muito assim, se São Paulo não voltar a funcionar, Nova Serrana não consegue, né? Porque realmente nossos principais clientes e as principais lojas estão lá. Então, ou seja, existe um receio por parte da população no geral. Então, mesmo que isso volte, né, e a gente espera que volte logo, principalmente nós professores não vemos a hora, né, de poder estar em sala de aula com os nossos alunos, a gente vai viver um pouco desse receio. Então as pessoas vão ter mais cuidado ao comprar, as pessoas vão ter mais cuidado ao ir até as lojas, né, presencialmente falando. Então a gente vai levar um tempo ainda para a gente poder voltar à nossa rotina, não da mesma forma, porque eu acredito que a gente não sai dessa do mesmo jeito, né? Esperamos que a gente possa sair melhores, essa é a minha esperança, mas que a gente realmente vai enfrentar uma dificuldade um pouco depois que passar isso tudo. E, inclusive, nessas questões que você colocou, né, professora? As questões trabalhistas, as questões operacionais que muitas das vezes a gente está tendo que fazer agora quase que na unha, né, por conta do pouco tempo, por conta de todo o contexto, a gente ainda
a gente sabe que pode ter um reflexo disso lá na frente, né? Sim. Como você mesmo disse, as medidas provisórias, mas tem muitas coisas ainda talvez não tão visíveis ou então esclarecedoras, né? E aí vai muito do ponto de vista de quem está analisando ali, de como vai fazer, então a gente ainda corre esse risco, né? Isso aí é inegável. E aí o quanto a gente precisa também se preparar para o pós, né? Temos que estar preparados, não é mesmo? Com certeza, né? Eu falo assim, a gente já trabalha isso dentro de sala de aula, sobre o profissional da contabilidade, assim como o administrador também, não ser a parte mais gerencial do que operacional. Porque nesse momento nós vamos ser para o nosso cliente um parceiro estratégico. É isso que nós vamos ser para ele, um norte, né? E para ser esse norte, nós temos que conhecer de mercado operacional, de mercado econômico, de mercado financeiro. Nós temos que conhecer os nossos clientes a fundo, entender quem são os fornecedores, quem são os clientes deles, até mesmo para fazer uma avaliação de continuidade operacional das empresas. Né? Então a gente tem que ser mais do que contadores, a gente usa aí a contabilidade gerencial, a controladoria para tomada de decisões. Então, nesse momento, o nosso serviço, muito mais que o operacional, ele é um serviço totalmente voltado para a parte gerencial, de controladoria, para ajudar o nosso cliente a tomar decisões. Nós vamos ser esse parceiro estratégico que vai dar o norte para o nosso cliente. Eles vão precisar, mais do que a parte operacional, disso. Por exemplo, eu tenho cliente que, no meio dessa crise toda, lá, Denise, o que eu vou fazer? Né? Então, eles perguntam isso para a gente, esperam uma resposta. O que eu vou fazer? Né? Eu tenho que, de acordo com a minha análise, de acordo com os meus estudos, de acordo com o meu conhecimento e com a análise que eu vou fazer da empresa desse meu cliente, dar um norte para ele. Então, o nosso serviço, nesse momento, ele vai mudar o foco. Ele vai sair da parte operacional e vai mais para a parte gerencial, a parte de controladoria, que é isso que o nosso cliente vai precisar nesse momento. E eu acho, e né, aí a gente tem uma... Pode falar. Desculpa, mas eu acho que nesse momento evidencia, né, muito esse lado da consultoria, né? Porque Sim, até então a gente sim. estava muito acostumado com o serviço do contador e até com a imagem do contador. Claro que isso vem se quebrando ao longo dos anos e ao longo da história, mas ainda muito pensando no contador dentro do escritório, que está ali só no computador e emitindo guia e fazendo folha de pagamento né? Mas, ou seja, nesse momento a gente percebe o quão essa expertise dentro de vocês, no sentido da consultoria, tem ficado evidente, né? Porque os clientes estão buscando uma consultoria. Né? Além de todo o serviço operacional que vocês prestam, vocês também precisam ter essa capacidade, né? Essa capacidade de visão de gestão, essa capacidade de visão holística, né, futurista, de pensar lá na frente de como vai ser tudo isso, para poder ajudar esse cliente. Sim, é isso que ele espera de nós nesse momento, né? E aí, o nosso aluno, assim como nós também vê nisso também uma oportunidade, né? Uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de aumentar os seus rendimentos, né? E uma oportunidade de trabalhar junto com o cliente ali de uma forma que ele também, nesse momento, mais do que nunca, vai reconhecer o seu trabalho, né? Porque muitas das vezes, a gente tem uma desvalorização do profissional. Então, esse é o momento da gente estudar mais, se dedicar mais, entender a necessidade, estudar mais a contabilidade, que a contabilidade ela vai mudar a alteração, vai alterar as estruturas de demonstrações contábeis, porque isso tem que ser contabilizado. Então, tem muita coisa para a gente fazer pela frente, né? Muito estudo, de repente ingressar numa área nova, né? Ter um norte diferente, que seria uma coisa bacana também, que é uma demanda que nós vamos ter com isso tudo aí. E esse momento também é um momento da gente poder buscar aprendizado, né, professor?
já que Sim, estamos muito. trancados, né, dentro de casa, Sim, acredito eu que, principalmente na área de vocês, é um momento de poder investir nisso, né? Em sim. adquirir conhecimento, porque vocês vão precisar disso lá na frente, ou eu estou errado? Não, é perfeitamente. Agora é o momento de investir, investir nos estudos, investir na novidade, né? Se atualizar, ver a necessidade do momento e investir nisso, né? É onde você pode ampliar os ramos da contabilidade, ampliar seus conhecimentos e agregar valores na sua profissão, financeiramente, né? Tudo mais. É o momento, com certeza. Verdade. Então, o pessoal aí que tá, alunos da Ladenice que estão ouvindo, Dei uma gente, ó, é o dica aí, momento. gente. Tem uma dica aí, né? E um novo nicho se abre também, né, professora? Sim, com Eu acho que certeza. tem todo o lado negativo, claro, os impactos, né, negativos que a gente vai sofrer em todas as esferas, mas também tem o lado positivo, né? É um momento também Sim, que a gente está, como você mesmo disse no início, nós estamos nos reinventando, né, nos sim, adaptando, aprendendo coisas novas e aprendendo coisas, a inovar coisas antigas. Então é um momento também de novas oportunidades, com certeza, principalmente sim, para vocês, contadores, né, profissionais da área contábil, pós-pandemia, pós-quarentena, provavelmente vai surgir também outras oportunidades e a gente precisa estar atento a elas para agarrar isso e usar disso a nosso favor, né? sim. É Eu exatamente queria, isso. eu queria, a gente está caminhando para o final já também, né? Para a gente ir finalizando o nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal, para os colegas de trabalho, para os seus alunos, né, do que a Leide, né, do que a professora Ladenice pode nos dizer nesse momento aí. Se você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal. Eu diria que é o seguinte, nesse momento é o momento da gente ter calma, né? Tranquilidade, por mais que é difícil a gente pedir calma e tranquilidade no meio dessa turbulência toda, mas a gente tem que ter uma paz aqui no nosso coração que excede qualquer entendimento. Então, é uma paz que, mesmo que tá tudo desmoronando, é uma paz que a gente tem que ter aqui no nosso coração com a certeza que dias melhores virão, que tudo vai passar e que no final as coisas vão dar certo de uma maneira ou de outra. Então vamos ter paciência, por mais que está difícil, por mais que está complicado, por mais que está surtando, vamos ter um pouco de paciência, que dias melhores, eu creio nisso, dias melhores virão. E essa paz que excede todo entendimento, essa paz a gente só tem em Deus. Então, Deus na frente, com Ele a gente. Realmente. E eu queria muito, muito te agradecer, tá? Pela disponibilidade, né? Por ter aceitado o convite, por estar inaugurando aí, de alguma forma, as lives, né? Do curso de Ciências Contábeis da faculdade. Muito Para a gente é um chique. privilégio ter você lá como professora. É, Então, assim, muito obrigado. Eu já tenho um carinho, uma admiração enorme por você. A gente não se conhece há tantos anos, vamos dizer assim. Eu não tive o privilégio de ser seu aluno, né? Mas agora estou tendo o privilégio de ser seu colega de trabalho. Isso para mim está sendo muito bacana. E hoje você pode ter certeza que, mais do que professor aqui do outro lado, mediando esse bate-papo, eu fui aluno. Porque eu aprendi muita coisa com você hoje nesse Que bom. bate-papo. Espero que o pessoal também tenha aprendido muita coisa legal aí, né? Com tudo que você trouxe. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Desejo muita sorte, muito sucesso aí no seu trabalho, né? Que na retomada esses desafios sejam vencidos e que a gente possa logo, logo, logo encontrar de novo na faculdade, dividir esse espaço aqui, às vezes, dentro da sala de aula com os nossos alunos, né? Então, muito obrigado mesmo de coração, viu? Obrigada, quero agradecer também a você pelo convite, a faculdade, né? E assim, foi minha primeira live, viu, gente? Mas foi muito bom o bate-papo aqui.
Agradecer a todos que entraram na sala, que tiraram um tempinho, né? Porque hoje é feriado, quer ficar com a família, mas tiraram um Isso. tempinho, deram, né, atenção ao nosso bate-papo aqui. Muito obrigada de coração, né? Espero que logo, logo a gente esteja junto novamente, né? Rapidinho, daqui um tempinho, Se Deus quiser, vai passar rapidinho, né? né? Agradecer os Tá. professores, nossos colegas que entraram aí e nos prestigiaram, os alunos da faculdade, né, da Faculdade Nova Serrana, a FANS. Fica aí o convite para o pessoal que não conhece a nossa faculdade, assim que voltar tudo, as portas estão abertas para vocês, vim conhecer os cursos. Professora Ladenise é uma professora no curso de Ciências Contábeis, muito elogiada e muito querida pelos alunos. Então, Que se vocês bom. querem ter uma professora legal aí, vem estudar com a gente, né? Com certeza. Agradecer os colegas que estão aí também, o pessoal, o público em geral. Convidar vocês, pessoal, para continuar seguindo e divulgar a página do curso de Ciências Contábeis. É só seguir lá, @contábeis.fans. Também, né, fazer um marketing aqui para o nosso curso. Então, se alguém tiver interesse, tem algumas lives também acontecendo lá no curso de administração, @adm.fans. Então, fica com a gente. Amanhã a gente vai ter uma live muito bacana com o professor William, né? Aqui também pela página do Contábeis. Professor muito bacana. Vamos bater um papo aí sobre essas questões dos tributos, dos impostos, né? O que foi prorrogado, o que não foi, o que foi parcelado, o que não foi. Então, pessoal muito aí que se interessa, que é muito importante, né, professora, conversar sobre isso também, muito. acompanhar sobre isso. Então, pessoal, fica com a gente, amanhã participa com a gente aí também, para a gente bater nesse papo e ficar um pouco mais próximos, enquanto a gente não pode se abraçar, não pode se ver pessoalmente, né? Isso aí, gente. Então, Boa aqui, noite. ó, fica o meu abraço para você, viu, Ladenise? Ladenise, também professor pra Ciro, você. agora a gente aprendeu e não vai errar mais. Ladenise. Um abraço forte, um bom restinho aí de noite, de feriado, bom descanso, né? E muito, muito obrigado mesmo. Beijo no seu coração, viu? Beijo para você também. Fica com Deus, viu? Um abraço. Amém. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.